Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma sessão do nosso treinamento, de práticas no Vectorworks 2021. Aqui é Davi Oliveira, da Cadtech. Hoje eu terei um convidado bem especial para mostrar para nós aqui o novo recurso de marcadores inteligentes da versão 2021, que é o Thiago Aleixo. Boa noite, Thiago. Está nos ouvindo aí? Boa noite, Davi. Boa noite a todos. Prazer estar aqui. Então, vamos iniciar lembrando que esta prática será em cima do Vectorworks Architect 2021. Então, esses recursos que vão ser mostrados na área da parte de documentação, umas novidades bem interessantes da 2021, eles vão operar numa versão Architect. Então, é isso. Podemos iniciar aqui. Thiago, pode começar. Obrigado a presença de todos aí mais uma vez. Vamos lá, Thiago. Obrigado, Davi. Quero agradecer a todo mundo aí pela presença. Me chamo Thiago Aleixo, sou arquiteto urbanista, sou especialista em BIM. Trabalho no Vectorworks, com o Vectorworks, já há em torno de uns 10 anos. E sou apaixonado pelo software, gosto muito, exploro muito ele. E essa versão aí, 2021, veio com algumas coisas bem interessantes, né? E uma das que a gente vai abordar hoje, né, seria esses novos marcadores inteligentes. Então, assim, essa versão 2021 ela veio com algumas melhorias, né? Então, basicamente são 4 pilares aí, né, que o Vector atualizou, né? Então, teve melhorias na interface, teve melhorias no fluxo de trabalho em BIM, teve melhorias na colaboração do trabalho e também melhorias em algumas ferramentas do Architect, né? Uma delas seria essa parte aqui de marcadores inteligentes. Tá? Eu vou tentar apresentar aqui um vídeo onde mostra o que são, né, esses marcadores inteligentes. Eles nada mais são do que essas marcações, por exemplo, de corte, marcações de elevação, marcadores assim de detalhes, títulos de desenhos, né? Então, por exemplo, aqui, vou deixar esse vídeo rolando aqui. Então, basicamente, né, estamos aqui mostrando aqui quais são esses marcadores, né? Eles ficam aqui na paleta de cotas e notas, tá? E eles vieram com algumas atualizações, por exemplo, aqui acho que a maior de todas é a opção de você poder mudar o layout dele, né? Então, agora é muito fácil você entrar nesse layout, alterar a cor, alterar a forma, enfim, colocar o que você quiser nesses marcadores, né? Dá para salvar ele, depois acessar ele. Então, ficou muito fácil de você fazer alteração e link, né, com esses marcadores. Eu vou abrir aqui o Vectorworks, então. Esse aqui é o modelinho que a gente está disponibilizando ali pelo link do Dropbox, tá? Então, quem quiser pode baixar esse arquivo. Eu vou estar utilizando ele para fazer o exercício, algumas demonstrações aqui, então quem quiser fazer junto, fique à vontade, né? Ou só assistir esse podcast aqui também, fique à vontade. Bom, aqui já me responderam que o som está bom, então, ok, obrigado. Então, assim, esse modelinho aqui é um modelinho disponibilizado pela própria Vectorworks, né? É uma casa urbana aqui, onde foi feito algumas intervenções externas aqui, né? E foi feito o projeto basicamente dessa área externa aqui. Então, se eu for aqui na minha camada, essa minha camada aqui de folhas, né? Eu vou ter algumas pranchas aqui já organizadas, né? Por exemplo, essa prancha aqui que é uma planta conceitual desse projeto, onde ela tem alguns marcadores aqui de cortes, marcador de elevação, né, algumas coisas nesse sentido.
Eu vou dar uma passada aqui brevemente, aqui, só para vocês entenderem do que a gente está falando aqui no projeto. Tá? Aqui também tem uma perspectiva conceitual, uma planta de materiais, né, onde coloca revestimentos de pisos, com etiquetas. Né, eu vou dar uma breve... explorar um pouquinho também essa ferramenta, que é super interessante. Então, aqui uma outra planta de layout, planta aqui de paisagismo, um corte A, corte B, um corte C. E aqui alguns detalhamentos, né? Por exemplo, detalhamento aqui de pavimentação, detalhamento de parede, alguns detalhes aqui, o detalhe do pergolado, enfim, né? Basicamente esse conjuntinho aqui de pranchas, né, de documentação que foi extraída daquele modelo. Então, para falar mais dos marcadores, né, eu vou entrar aqui dentro dessa viewport. Então, para isso eu vou dar 2 cliques nela aqui, entrar no modo anotação. Né? Esses marcadores, eles basicamente ficam nesse modo de anotação. Então, por exemplo, aqui, vou pegar esse corte C. Né? Uma das coisas que é muito fácil é você pegar qualquer uma desses marcadores e ele tem aqui a opção de ir para a viewport. Né? Então, esse marcador aqui, né, ele foi feito um corte e eu consigo ir visitar lá onde que está, olha lá, corte C, aqui eu fui para a viewport, o corte C, né? Está linkado uma coisa com a outra, né? Vou voltar lá, vou voltar na planta conceitual, vou entrar de volta aqui nessa viewport, e uma das coisas mais que facilitou agora no 2021, né, é justamente essa opção de você poder mudar esse layout aqui, né, do marcador. Então, com ele selecionado aqui, eu posso, né, substituir, né, ele está num estilo já pré-determinado, eu posso aqui vir em substituir, ele vai acessar aqui minha paleta de recursos, né, onde vão estar salvos lá vários estilos. Por exemplo, eu vou selecionar aqui um outro estilo de marcador. Ó, por exemplo, esse daqui que tem nas duas pontas, marcador nas duas pontas aqui da mesma forma, né? Então, com isso aqui eu consigo ir criando uma biblioteca, né, fácil desses marcadores e posso ir alternando elas, né, conforme eu crio essa biblioteca, né, e tem vários tipos de marcadores ali, por exemplo. Né? Se eu quiser editar ele agora, eu posso vir aqui em editar esse estilo. Então, essa janela aqui, ela vai me dar isso é uma coisa nova, né? Vai dar algumas opções do estilo desse marcador. Né? Então, se eu vier aqui nessa aba, onde tem editar layout do marcador, ele vai abrir, então, esse meu marcador, e eu posso trocar, por exemplo, vou trocar aqui a cor só para representar para vocês, tirar essa linha aqui e ver se tem mais alguma coisa. E enfim, eu posso tanto ajeitar essa parte de, vamos dizer assim, representação desse marcador, né? Então, se eu sair agora, ele vai atribuir essa cor que eu coloquei nele aqui. Como eu posso também alterar a informação que está nesse meu marcador. Então, eu vou entrar novamente nele, tá? Então, estou com ele selecionado. Vou repetir aqui o caminho para quem quiser fazer junto, ficar bem marcado, né? Selecionei meu marcador, vou vir aqui no estilo, editar estilo. Então, daí ele abre essa janela aqui. Vou editar o layout do marcador. Tá? Então, quando eu seleciono, por exemplo, a informação que está aqui dentro, né? Para quem já mexe na opção de carimbo, ele é muito parecido, né, com o carimbo que a gente está acostumado a mexer no Vectorworks. Tá? Então, quando eu seleciono a informação aqui de texto, eu venho nessa opção aqui
onde eu defino aqui quais informações vão estar nesse meu texto, né? Então, ao selecionar aqui, ele me abre várias opções. Então, por exemplo, aqui ele posso ir adicionando informações, né? Essa primeira linha, ele está colocando aqui para mim o número do desenho, né? Essa segunda opção aqui, ela está colocando para mim a folha do desenho, né? Então, com isso aqui, fica muito fácil, por exemplo, eu vou deletar tudo só para vocês verem, né? Eu vou colocar aqui, adicionar somente o número do meu desenho, né? Então, nessa lista aqui, aparece quais informações eu posso linkar, né, nesse meu texto. E eu vou colocar aqui, por exemplo, o número do desenho, né? Eu selecionei ele, vou em adicionar, ele vai abrir essa linha, né, vai adicionar essa informação. Eu vou dar OK. Né, e quando eu for sair, ó, ele deixou aqui para mim apenas o número do desenho. No caso aqui, é um corte, eu deixei ali como o número do desenho a letra C, né? Para marcar que é o corte C, né? Mas poderia ser uma outra, qualquer outro código, número, né, o que for que tivesse relacionado ao meu corte. Então, esse é o layout aqui, é o layout do marcador inicial, né? Eu posso, por exemplo, também alterar esse layout do marcador final, né? Ele tem a opção aqui de você ter um marcador final diferente, né? Se eu deixar desselecionado essa opção, ele vai repetir, né, esse mesmo layout aqui, ele vai repetir aqui embaixo, mas no caso aqui eu vou deixar para ter um marcador diferente, que eu consiga editar esse layout aqui. Então, por exemplo, eu não quero essa representação aqui. Eu quero, esse ponto aqui, né, está marcando aqui o ponto central. Vou pegar aqui uma ferramenta de retângulo, por exemplo. Quero fazer ele na horizontal aqui, quero colocar uma cor cinza nele aqui. Vou sair, ele alterou já esse layout desse meu marcador aqui. Tá? Se eu quiser alterar os outros também, eu posso vir aqui, selecionar para substituir, né? Que seja o mesmo que eu acabei de fazer aqui, né? Então, ele vai fazendo, por exemplo, exatamente como eu ajustei esse meu layout desse marcador aqui. Então, isso aqui é uma coisa que deixou muito mais fácil, porque antes você tinha que salvar, tinha um outro processo para poder fazer a mudança desses marcadores. Agora ficou muito mais fácil, né? Você pode ir criando os seus próprios, né? Aqui eu só editei, né? Editei um estilo, né? Mas eu posso, por exemplo, converter esse aqui para sem estilo, né? Agora esse meu marcador aqui ele não está linkado a estilo nenhum. E vou fazer uma outra alteração nele e vou salvar, né? Para que crie um novo estilo de marcador. Então, por exemplo, selecionei ele, vou aqui para editar o layout do marcador. Eu quero que ele seja... Será que a cor dele para preto, por exemplo, né? Então, diferente daquele outro, né, eu criei um agora na cor preta aqui, né? E com ele selecionado, né, depois de fazer isso, ele está sem estilo, eu posso vir aqui colocar novo estilo plugin. Ele tem aqui, ele abre, né, uma pasta, né, de marcadores. Eu vou dar um OK. Estilo de marcador 01, por exemplo. Vou dar um OK, pronto. Agora, esse aqui é um estilo que eu criei, né, que vai estar na minha biblioteca. Então, se eu quiser acessar algum outro marcador aqui agora e substituir, ele vai aparecer aqui, né, nas minhas pastas, aqui na minha paleta de recursos, ele vai aparecer aqui esse estilo de marcador 01. Então, posso selecionar ele, pronto. Agora substituiu, né, para esse novo marcador. Bom, outra ferramenta interessante aqui, outra questão dos marcadores, né,
seria para, por exemplo, eu colocar um nome, um título, né, nesse meu desenho aqui, né, que está, por exemplo, esse aqui está sem algum título. Né, se eu for aqui, os próximos desenhos, né, vou por exemplo, aqui, esse aqui também não tem, aqui, por exemplo, o quartear. O quartear, ele tem aqui, né, uma marcação, né, onde diz aqui qual que é esse meu desenho, né. Isso aqui eu posso também criar estilos disso. Ficou muito mais simples também de criar essas marcações de desenho, né? Esses títulos de desenho. Tá? Eu vou criar aqui nessa planta conceitual, vou criar um dessas referências de título. Vou entrar aqui no modo anotação. Para quem quiser essa ferramenta aqui, referência do desenho, tá? Ou quem assistiu a aula ontem, né, do Davi, tem agora uma atualização, né, que são esses atalhos aqui, né, por exemplo, né, eu vou clicar aqui com o scroll do mouse, né, a rodinha do mouse aqui, e vou acessar aqui minhas ferramentas de anotação, né. Então é essa ferramenta aqui, referência do desenho. Selecionei ela aparece aqui no mouse, e vou adicionar ela aqui. Para quem não sabe também, vale a pena explicar, né? Poxa, mas eu coloquei aqui, ele já entendeu que essa é a minha planta conceitual, né? Como é que ele faz isso, né? Por que ele já sabe, né? Não precisa nem escrever, ele já sabe que é a planta conceitual, né? Bom, antes de eu alterar ela, né? Eu vou sair da viewport, só para mostrar para vocês da onde que ele puxa esse dado, né? Toda vez que a gente faz uma viewport, ele tem uma opção aqui, que é o título do desenho, né? Se eu alterar isso aqui, vou apagar a palavra conceitual, por exemplo. Então, isso está linkado, né, uma coisa com a outra. Então, qualquer título que eu venha colocar com essa ferramenta, ele tem que estar na viewport, configurado aqui, para que puxe, né, esse link, né, esse título do desenho, né, que é nessa área aqui, esse título do desenho, a planta. Né, ele pode linkar outras coisas, né, ele pode linkar o número, né, tem uma série de outras coisas que ele pode fazer esse link. Então, eu vou entrar aqui em modo anotação, novamente. E vou alterar. Né, da mesma forma que a gente fez a alteração ali com a ferramenta, com a marcação do corte, né, eu posso vir aqui, selecionei ele aqui, em referência do desenho. Ele está num estilo, né, então lembrando assim, quando você fecha ele dentro de um estilo, ele não libera aqui algumas opções de edição de layout. Né. Então, eu tenho que alterar ele por aqui, né, tem que entrar aqui nesse estilo, né, editar esse estilo, ou posso substituir por um outro tipo de marcação, ele tem aqui uma série de marcações, ou então eu vou editar esse estilo, vai aparecer aquela mesma janela, né, que apareceu naquele outro marcador de corte. Então, vou colocar aqui editar o layout. Então, ele tem aqui esse layout, tem uma bolha aqui, né, com uma referência. Eu vou deixar sem a bolha, né? É uma coisa muito comum, né, a gente fazer desenhos assim, né, apenas com o título e a escala. Então, essa linha, ela vai andar conforme eu acrescente aqui esse título. Então, eu vou deixar ela linkada até aqui na caixa aqui do título, né? Então, conforme o que é muito bom isso também, fica muito automático, né? Conforme eu altere esse título, essa linha aqui vai se caminhar junto ali. Então, ó, alterei, dá um OK. Agora eu tenho aqui posso até salvar, né? Posso, se eu quiser, converter para ser em estilo isso aqui, né? Vou salvar isso aqui. Novo estilo plugin. Estilos de referência do desenho. Dá OK.
estilo refer 01. Né? Ok? Então, com ele criado aqui, fica muito fácil. Agora, né, nessa nova versão, eu vou vir aqui num corte A aqui, que já tem esse marcador, por exemplo. Né? Vim aqui no corte A, vou entrar em modo anotação. E vou agora alterar esse estilo aqui. Vou buscar aqui substituir. Então, ó, estilo refer 01. E assim, pronto. Agora eu posso criar um padrão, por exemplo, para o meu escritório, né, de marcadores, e eu consigo facilmente alterar o layout deles. Outra coisa, um detalhe interessante, que a gente pode ver aqui, que também não chega a ser não está na lista dos marcadores inteligentes, mas ele é um marcador e é muito inteligente, né? São essas etiquetas, né? Etiqueta de dados, essa ferramenta aqui, né? Ela é muito interessante, né? Porque ela puxa informações do meu desenho de uma forma muito automática, muito inteligente também, né? Então, por exemplo, né, esse meu corte A, ele está aqui com algumas etiquetas, né, de alguns objetos, né? E eu vou aqui numa outra, né? Por exemplo, aqui nesse corte B, que tem uma fonte, né? Se eu voltar aqui no corte A, vou voltar ele aqui, né? Ó, tem uma fonte aqui, para quem não está entendendo, eu vou aqui no meu 3D, né, seria essa fonte aqui. Então, essa fonte, ela tem um nome, que ela tem é uma fonte de parede, modelo, tal, né? Eu consigo configurar dentro do meu desenho. Quando eu for fazer essa anotação nesse corte B, anotação, vou aqui selecionar essa ferramenta, etiqueta de dados, ou vou fazer da forma nova aqui, né? Vem aqui no atalho. Essa ferramenta, eu posso também escolher vários estilos dela. Tem alguns estilos salvos aqui, né? Essa primeira opção aqui, que é o nome e descrição. Então, eu vou aqui adicionar uma etiqueta, né, com o modo onde ele entende o que é meu objeto, né? Então, ó, coloquei aqui a informação, agora eu vou selecionar qual objeto que eu quero dar essa etiqueta. Na hora que eu for chegando com o mouse próximo, ele vai entendendo, ó, selecionando para mim o que eu quero identificar. Então, eu vou identificar essa fonte. Olha lá. Ele já puxa para mim, né, que isso aqui é uma fonte de parede, modelo tal. Nossa, mas como é que ele faz isso, né? Da onde que ele tira essa informação aqui, né? Como é que ele puxa isso, né? Vou mostrar aqui rapidamente, que isso é muito interessante nessa parte de anotação e agiliza muito o tempo, né? Então, assim, um objeto, eu vou lá aqui na visualização 3D. Um objeto, ele tem uma série de informações, né, que a gente pode agregar nele, né? Então, esse meu símbolo aqui, né, isso aqui é um símbolo, né, ele está me mostrando aqui, quando eu seleciono ele, que é um símbolo 2D e 3D. Na aba de dados, ele tem algumas opções aqui de preenchimento, que eu consigo agregar registros, né, nesse meu objeto aqui. Né? Então, por exemplo, né, eu posso agregar uma série de descrições, onde eu digo qual que é o tipo, qual que é o modelo, qual que é o preço, por exemplo. Né? Então, se isso aqui eu altero, vou deixar apenas fonte. Pronto, esse meu objeto aqui mudou agora, o nome dele é uma fonte, só acabou. Né? Olha só que interessante, quando eu vou lá nas minhas pranchas, meus documentos, pronto, alterou aqui, ó. Está puxando desse objeto, ele é uma fonte só. Né? Alterei ali essa informação aqui também. Imagina o quanto tempo isso pode otimizar, né, ao longo
que a gente vai fazendo essas marcações, todos esses desenhos, né? Então isso é uma coisa muito interessante, né? Coloquei mais como, aproveitando aqui esse desenho, né? Que era um detalhe muito importante para passar para vocês, assim, porque ele facilita muito a vida, né? Outro detalhe legal que ficou, né, nessa nova versão é que, ao gerar um PDF, todos esses marcadores que eu coloquei, né, que estão linkados, eles também fazem esse link no PDF. Então, por exemplo, aqui, eu vou dar um publicar. Vou selecionar aqui, para quem não... Para quem não sabe como é que é o comando de publicar, né, eu vou aqui em arquivo, né, tem aqui o publicar, e ele vai abrir algumas opções aqui, né, de o que eu quero publicar, né. Então, aqui tem as minhas informações de desenho e aqui o que eu quero publicar, né, vou deixar aqui sem nada, né. Eu quero publicar as minhas camadas de folha, né, sheet layers, né. Então, quando eu coloco isso, ele mostra para mim aqui só as sheet layers. Posso publicar vistas salvas, enfim, né, não vem ao caso aqui. Eu vou deixar só as sheet layers aqui. Então, são todas as minhas folhas. Eu posso ir selecionando elas e acrescentando aqui, né, o que eu quero publicar. Ou, né, se eu der aqui o comando aqui com essas duas setas aqui, ele vai me colocar todos os meus desenhos ali. Deixa eu fazer de novo aqui. Então, aqui, são todos os meus desenhos, com todas as minhas camadas de folha. Eu vou dar aqui um comando de publicar. Ele pede aqui também, né, se eu quero salvar essa configuração, né, numa dessas, assim, a gente tem, às vezes, muitos tipos de publicação, né, você salva lá, por exemplo, só publicações de detalhamento, você salva só publicações de plantas, enfim, você pode fazer várias formas aqui. Então, ele está me perguntando aqui se eu quero salvar essa opção aqui, né, que eu criei. Eu vou colocar não ali, que não importa muito. Né? Vou salvar aqui na minha área de trabalho, PDF, vou deixar esse nome mesmo. E ele vai começar agora a publicar. Enquanto ele publica aqui, ele está demorando um pouco aqui porque um dos PDFs ali, né, uma perspectiva renderizada, né? Então ele acabou demorando um pouco ali. Mas agora foi aqui. Ok? Então, vamos abrir esse PDF. Né? O que é muito interessante agora é que todos os meus PDFs aqui, né, publicados, em um arquivo só. Quando eu chegar com o mouse próximo aqui, ó, tá vendo que mudou aqui a mãozinha aqui, né, do PDF? Ele é um link. Então, se eu clicar aqui, ele vai lá para o corte C. Isso facilita muito a vida. Né? Às vezes é uma planta muitas informações e você não consegue, às vezes, de forma muito rápida, associar, né? E isso é a forma mais rápida que possível, assim, né? Ele é um link, né? Ele é um hiperlink. Então, quando eu clico aqui, por exemplo, na perspectiva, ele vai para a perspectiva. Né? Eu vou descer aqui no corte. Ó, no corte aqui tem um detalhe desse piso. Né? Então, se eu clico nele aqui, que é um detalhe, o desenho 2 da folha L501. Né? Então, para eu não precisar, qual que é essa folha, né, onde que está ela, eu posso vir aqui e só clicar, pronto, olha lá. Ele deu até um zoom aqui no detalhe, né, dessa pavimentação de tijolo inclinado. Né? Então, isso é uma coisa que é muito interessante e para quem vai passar esse PDF adiante, né, para quem vai ler, né, esse arquivo aqui para executar, por exemplo, né, ficou uma coisa muito fácil de entender, né, e de poder acessar, né? Então, por exemplo, aqui, né, olha lá, foi para o meu detalhe aqui, acho que se não me engano, dessa mureta aqui. Bom, vou repetir então ali a ferramenta de etiqueta, tá? Eu vou aqui então no corte B aqui. Anotação, ok. Vou deletar ela aqui. Então, assim, eu vou acessar aqui a ferramenta,
quem quiser ir por aqui, né, por esse novo atalho, né, é essa ferramenta aqui, a ferramenta etiqueta de dados. Sobre essa questão do display de opções que você está usando, Thiago, esse display, quer dizer, se você puder mostrar o teu display de opções aí, rapidamente, só para a gente... Isso, obrigado. É que o Thiago, ele configurou o display de opções dele para mostrar os marcadores cotas de anotação no canto superior esquerdo. Tá? Então, como eu havia mostrado para vocês ontem, né, você pode fazer isso através das preferências. Então, ele por aí mesmo, né, se ele quiser, ele pode acessar as preferências do Vectorworks. Né? Ótimo, obrigado, Thiago. Então, olha lá. E aí ele tem lá Display Smart Opções. E foi aí que ele configurou cotas de anotação no canto superior esquerdo dele. Tá aí, ó. Tá? Então, porque provavelmente para vocês é muito provável que não esteja configurado, né? A não ser que você tenha mexido na configuração já para ele mostrar isso, né? Mas aí você precisa selecionar aí para que ele apareça nas cotas de anotação, esse conjunto de ferramentas, do lado do cursor, como ele mostrou. Né? Porque senão ele vai aparecer o default, que não seria isso. Só uma observação. Eu vou, por exemplo, colocar aqui as ferramentas de paredes, né, e AEC, né? Vou trocar aqui só para demonstrar também ali, Davi, o que isso gera, né? Então, a hora que eu clico aqui, né, aqui com o mouse, né, agora ele apareceu no meu canto direito, né, inferior direito ali, essas opções, né, de construção. Então, isso é algo que facilita muito a vida, né? Às vezes a gente precisa... tem ferramentas que a gente usa mais no dia a dia, né, e facilita muito, que nem essa parte de anotação, né, eu já deixei ele pré-configurado, porque era muito mais fácil de mostrar, né, demonstrar ela através desse atalho, do que, às vezes, indo até a ferramenta aqui, né, de etiqueta, às vezes, enfim, né. Mas eu vou de novo aqui, então, para quem quiser, né, é essa ferramenta aqui, ferramenta etiqueta de dados, que também está, né, aqui na área do lado aqui. Selecionei ela. Eu vou selecionar aqui, ele tem várias também configurações, né, desses dados, né. Eu vou pegar a primeira opção aqui, né. Ele também é otimizável, né, então, enfim, vou selecionar essa primeira opção, que é a que já está selecionado. Ele tem algumas opções aqui em cima de dados, né. Ele pode ficar apenas um rótulo. Eu vou deixar nessa segunda opção, que ela puxa a informação de algum objeto, né, modo selecionar objeto único. Então, selecionei essa opção aqui. Ele tem aqui também, eu posso clicar primeiro, né, onde eu quero deixar essa informação e depois no objeto, ou o contrário, posso clicar primeiro no objeto e depois na informação. Vou deixar nessa primeira opção aqui, então vou deixar fixo aqui a informação, posso escolher o lado dela, e vou agora, ó, a hora que eu vou com o meu mouse, ele vai buscando aqui objetos, né, que tem informação, né. Então, quando eu cheguei na fonte aqui, ó, eu já seleciono a fonte, e ele já aparece para mim aqui as informações dela. Né? Então, repetindo só onde que estão assim, essas informações, né? Vou sair do modo anotação. Vou lá agora na minha visualização 3D. Então, os objetos, né? Por exemplo, aqui a fonte, né? Selecionei ele, vou vir aqui na aba Dados. Tá? E nessa aba Dados ele vai ter aqui alguns registros, né? Esses registros não vem ao caso aqui eu explicar, mas você pode criar esses tipos de registros, né? Você cria quais são esses campos que você gostaria de colocar registros, né? E adiciona adiciona um registro aqui dessas informações. No caso aqui, o tipo, né, que é o fonte, é uma fonte, modelo, e aqui tem o preço dela, por exemplo. Tá? O interessante disso também é que se eu alterar lá no minha anotação, né, primeiro eu fiz o exemplo de alterar o nome fonte direto, agora eu vou alterar ela aqui na anotação. Então, em vez de fonte, eu vou aqui, ó. Aqui tem opções dessa minha etiqueta, tá?
Da mesma forma, eu posso vir aqui, editar estilo, eu consigo adicionar, alterar o estilo, né, dessa minha etiqueta aqui, tá? E eu vou agora aqui nessa opção editar dados da etiqueta, né? Então ele aparece aqui para mim o nome e a descrição dela, né? Então, fonte de parede. Vou retornar o que era antes aqui, vou dar OK. Alterou aqui para mim. E se eu for agora lá no meu 3D, aqui, selecionei a fonte, olha lá, ele altera aqui. Então, é dos dois lados, né? Você pode ir tanto em anotação quanto em 3D, tudo isso vai estar linkado, o que evita muito retrabalho e agiliza muito a vida da gente quando a gente precisa fazer essas especificações, né? Bom, vou só responder aqui uma última dúvida aí, falando para eu abordar um pouco mais sobre o marcador de detalhe, tá? Então, o marcador de detalhe é essa ferramenta aqui, né? Se eu entrar aqui na Viewport, né, em modo anotação, eu vou selecionar aqui esse marcador de detalhe e vou selecionar uma área aqui que eu queira fazer um detalhe. Por exemplo, vou selecionar essa área aqui, né? Então, esse marcador, eu posso alterar aqui, né, o local onde ele vai ficar aqui, essa bolha, né? Da mesma forma, eu consigo alterar as opções dele, né? Ele está aqui num estilo, eu posso alterar, da mesma forma como a gente fez os outros, né? Editar esse estilo, editar o layout, igualzinho os outros marcadores. E eu posso, então, assim, esse marcador, por exemplo, ele não tem nenhuma viewport associada, né? Então, isso eu sei porque ele está aparecendo esse íconezinho aqui, né? Tem esse cadeado quebrado aqui, né? Essa correntinha quebrada, né? Não tem link. Então, eu vou aqui na opção criar viewport de detalhe, né? Essa opção aqui. E eu digo aqui para onde que eu quero mandar esse detalhe. Então, eu vou jogar ele lá na minha prancha de detalhes de piso, por exemplo. Escolho aqui a escala dele. Posso pôr o número do desenho, o título dele aqui, detalhe, exemplo. Eu vou dar um OK. Ele fez para mim aqui, então, aquele detalhe do piso ali. Posso até colocar para ele mostrar aquele recorte e deixar visível. Então, ele fica aqui aquela bolha, né, em cima desse meu detalhe. Vou dar uma atualizada nele. Então, aqui está, né, essa minha ferramenta de detalhe, né? Ele pode, da mesma forma como os outros, ele vai linkar já, né, tanto aqui o título do desenho, que eu coloquei aqui, né, como detalhe exemplo, o título desse meu desenho, já puxou aqui qualquer escala dele, e quando eu for gerar o PDF, né, ele vai estar lá, então, no quarto C, né, essa minha bolha aqui, quando eu gerar o PDF, ele já vai automaticamente mandar para aquele detalhamento lá. Tá? Sobre o recorte visível, pode ter os cantos arredondados, pode ser editado? Existe uma opção que, em vez da gente utilizar a própria ferramenta, a gente cria, né, um 2D, algo que, através dessa forma, se torne outra coisa dentro do Vector. Né? Então, por exemplo, eu vou fazer aqui uma ferramenta círculo mesmo, tá? Peguei aqui a ferramenta círculo, deixa eu até tirar aqui o preenchimento. Eu fiz aqui um círculo, quero fazer um detalhe dessa área aqui, né? Isso poderia fazer, por exemplo, também com aqui o que você falou do canto arredondado aqui, por exemplo, né? Qualquer um polígono, qualquer ferramenta 2D. Se eu clicar com o botão direito em cima desse objeto, ele tem a opção aqui, ó, gerar objetos desde formas aqui, né? Então, essa forma aqui eu quero que ela gere um outro objeto, né? Isso aqui é um recurso muito bom aqui dentro do Vector. Né? O que eu fiz só foi procurar qual objeto eu quero que isso aqui se transforme. Esse meu objeto 2D, eu quero que ele se transforme em ferramenta de detalhe aqui, né? Essa opção de detalhe. A hora que eu der OK, ele vai transformar, então, isso aqui, né, nessa ferramenta de detalhe. Vou dar um OK de novo aqui. Então, ó, olha lá.
Então, através disso aqui, ó, então você pode criar a forma que você quiser, tá? Então, a partir disso, ele cria alguma outra anotação de detalhe, tá bom? Tem uma segunda também que você pode usar, ao invés de usar o marcador de detalhe, tá? Seria você usar essa técnica que você fez, de desenhar um retângulo arredondado, sobre esse viewport. Você está em anotação do viewport aí? Não, tá, né? Se você sai da anotação. Criar viewport. Daí, fora da anotação, né, você faz o marcador de detalhe, isso que você quer, e daí usa o comando visualização, criar viewport de detalhe. Dessa forma ele já vai fazer direto, né, aquela viewport lá, né? Por exemplo, eu vou jogar aqui. Aí, ele já cria a viewport e ele já cria o marcador para você também. Exatamente. E ele já cria o marcador. Ele criou o viewport, que se criou o viewport de detalhe numa outra folha, né? Esse aí, perfeito. Aí está. Dá para entrar no modo anotação, né? Ela vai estar aqui também, né? Seriam duas maneiras, né? Aquela que você mostrou convertendo num objeto de marcação, ou criando o viewport de detalhe usando o comando criar viewport de detalhe, que daí já gera o viewport e coloca o marcador que você colocar no formato que você quiser também. Seria uma segunda maneira. Então é isso, pessoal. Nós vamos finalizar aqui essa sessão. Gostaria de agradecer aí imensamente o Tiago, o Aleixo, e uma vez mais, muito obrigado a todos pela participação. Tiago, muito obrigado. Até a próxima. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau.